Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui. Estamos de volta para mais um comentário bíblico, né? Vamos falar aqui um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Desde já quero te abençoar a sua vida por estar aí no meu canal. Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre você em qualquer lugar que você esteja aí me ouvindo ou me assistindo, né? Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem pertinente, é a questão dos milagres. Eu quero trazer aqui à luz da palavra um alerta para que para que nós não fiquemos de fora dos grandes milagres, porque tem muitas pessoas que são só espectadores, né? Só fica assistindo o milagre dos outros. Então hoje eu quero trazer aqui dentro da Bíblia Sagrada alguns alertas, alguns pontos que vai fazer-nos sermos também participantes dos grandes milagres que existe na Bíblia Sagrada, né? Se você gosta do nosso assunto, deixa aí o seu joinha, o seu like, se inscreve aí e vamos embora aqui então para o nosso vídeo, né? Sem mais delongas, eu quero fazer uso da palavra de Deus e desta feita eu quero ler 2 versos que está no livro do profeta Ezequiel, né? Para nós começarmos aqui discorrer o nosso assunto. 2 versos que está no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 47, né? Que é a grande visão de Ezequiel, o versículo 3 e o versículo 6. Diz assim a palavra, ó: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvadas, e me fez passar pelas águas que me dava pelo tornozelo. Eu li o verso 6, agora eu vou ler eu li o verso 3, agora eu vou ler o versículo 6, e diz assim, ó: E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me trouxe, e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Pois bem, partindo daqui, nós podemos ver que Ezequiel, né, ele está de pé, vendo-se um grande mar se formar na sua frente, né? Porque o capítulo 47 começa com Ezequiel saindo do templo, o Senhor fazendo ele sair, dando a volta no templo. Ele vê a água que sai debaixo da porta ali e vai se formando na sua frente um grande mar. Pois bem, então nós começamos daqui. Ezequiel, ele está sendo um espectador, ele está assistindo o milagre, as grandes coisas se formar na sua frente. Agora, o versículo 3, que eu li, que é o primeiro versículo, tem algo que nos chama a atenção. Olha o que diz aqui, ó. E me fez passar. O Senhor fez com que Ezequiel entrasse, né? Ele mede 1000 côvadas e me fez passar, me fez entrar. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para você, para nós, que para sermos participantes dos grandes milagres do Senhor, nós não podemos ser espectadores, ficarmos só assistindo. Nós temos que ser participante. Ezequiel recebeu um convite a adentrar as águas. E ele começa a entrar nas águas rasas. Isso simboliza as etapas da vida, da intimidade, podemos dizer assim, de cada pessoa com o nosso Deus, né? Então, o primeiro ponto para que você seja participante dos grandes milagres, nós temos que participar, estarmos incluso no projeto, na obra, no chamado, né? Nós temos que fazer parte. Se nós ficarmos só de fora, olhando com os olhos altivos, jamais seremos alcançados pelos grandes milagres do Senhor. Então preste atenção aí no que diz Ezequiel 47, verso 3. E me fez passar. Ezequiel recebe um convite. E através deste vídeo hoje, o nosso Deus está te fazendo um convite. Entra no barco, comece a navegar.
Entra na presença do Senhor, porque você será também alcançado por grandes milagres. Interessante que quando Ezequiel aqui recebe o convite e ele entra, né? O texto de Ezequiel 47 é bem explícito, diz que ele mediu 1000 côvadas, águas que dava no artélio, mediu mais 1000, água que dava no joelho, mediu mais 1000, água que dava aos ombros, a ponto que se tinha formado um grande rio e que não podia ser atravessado assim a não ser a nado. Isso fala da dependência. Quanto mais você caminha para dentro das coisas de Deus, quanto mais eu e você dedicamos a obra do Senhor, nos colocamos à disposição do Espírito Santo, mais dependente dele nós ficamos. Porque quando Ezequiel fala que se forma um rio, que poderia ser atravessado a não ser a nado, Ezequiel mostra que o nosso pé, ele perde o contato com o solo. Então nós não estamos mais no comando, na direção desta vida. Mas quando ele fala do nado, ele está dizendo que ele está nos braços do Espírito Santo, está nos braços de Deus, totalmente dependente do nosso Deus. E é nesse estado que nós conseguimos alcançar os grandes milagres. Porque quando nós estamos andando com os nossos próprios pés, nós temos medo de quando nós perdemos o contato com o solo. E o medo atrapalha as grandes conquistas, né? Eu falei aqui no vídeo passado sobre grandes decisões. E o medo, ele nos atrapalha a tomar as grandes decisões da nossa vida, né? Pode fazer um retrospecto aí na sua vida, pode puxar na sua memória, que você vai ver que todas as vezes que você teve que tomar decisões, você sentiu calafrios, você perdeu noite de sono, você começa a suar frio. Por quê? Porque você está sobre a sua dependência, o seu pé está ligado no solo, e isso nos atrapalha. Então aqui, olha o que diz o verso 6 de Ezequiel 47. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Quando Ezequiel começa a adentrar, né, aquele ribeiro que estava formando à sua frente, quando Ezequiel se depara no meio do rio, que Ezequiel começa a nadar, presta atenção o que diz aqui, Ezequiel relata. Ele fala que a mão do Senhor o pegou, o levou do outro lado e trouxe de novo à margem do rio. Isso é dependência. Só podemos, preste atenção, olha aí, só podemos ser participante dos grandes milagres se nós estivermos totalmente na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ezequiel começa andando com os seus pés, mas no meio da sua história, ele é pego pela mão de Deus, ele atravessa o mar que se forma, ele é levado do outro lado e é trazido de volta à margem, onde tudo começou pela mão do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma palavra, é um alerta para você, porque você que já está aí, você que já é familiarizado com as coisas do Senhor, mas ainda não experimentou aquele milagre, aquele grande milagre, você que está na expectativa, porque existe duas opções, né? Existe aquele milagre que não depende de você, não depende da sua crença, não depende da sua fé, mas depende daquele que ministra sobre você. Depende daquele a quem você ouve. Esse milagre, ele vem sobre a sua vida. Mas tem milagres que depende de você, né? Depende de você. Por quê? Presta atenção, o milagre da salvação depende da própria pessoa. O próprio Jesus, registrando na boca de Marcos, no seu evangelho, ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Então, o milagre da salvação
está ligado ao crer. A pessoa precisa crer para ser salvo, né? Então, isto é muito importante, gente. Os grandes milagres estão ligados à oração. Nós, seres humanos, podemos ser ocupados. Sim, todos nós temos a nossa ocupação, todos nós temos a nossa correria, principalmente agora no século 21, né? A nossa vida é muito mais corriqueira. Mas presta atenção, a nossa vida não pode ser tão ocupada a ponto de nós não termos tempo para Deus. Precisamos ter um tempo para Deus. Porque se nós não tivermos um tempo para Deus, nós não conseguimos abrir a porta para os grandes milagres nos alcançar. E é através da oração que essas portas são abertas, né? A vitória, ela é possível, apesar das circunstâncias impossíveis. Um grande líder chamado Neemias, um grande líder, estudado até hoje. Neemias é estudado até hoje. Neemias estava diante de uma situação que parecia impossível. O rei Artaxerxes havia dado um decreto para que parasse a construção, a reforma de Jerusalém. E Neemias agora estava na mão um projeto da reforma, mas havia um decreto pelo rei Artaxerxes para que parasse o decreto. E o decreto, ele é maior do que o rei. O decreto, ele é maior do que a própria palavra do rei. Então Neemias está diante de uma circunstância que parecia impossível. Mas presta atenção, Neemias era um homem ocupado, ele era copeiro do rei. Mas o texto diz que Neemias ora 4 meses. Neemias ora 120 dias. E quando Neemias vai para falar com o rei, aquela circunstância que parecia impossível, ela torna possível. Então, o crer, Neemias cria que Deus era maior do que o rei Artaxerxes e que Deus poderia enviá-lo, né, para fazer essa grande obra. Então, o crer é muito importante para nós também sermos participantes dos grandes milagres. Orar, podemos ser ocupados, mas não ocupe o tempo de Deus, né? Uma das maiores estratégias de Satanás no século 21 para derrubar os cristãos, para minar a nossa fé, é isso, é nos ocupar tanto a ponto de nós não termos tempo para Deus, né? E isso é muito preocupante aqui para nós. Então, se você quer ser participante dos grandes milagres, saia da arquibancada, deixa de ser espectador e comece a adentrar. Participa da obra, participa do projeto de Deus, seja participante da sua igreja, começa a envolver-se com as coisas de Deus. E de repente, Deus está com você na palma da mão dele, te levando para cá, te levando para lá, te guiando. E você vai ver que grandes milagres vão acontecer na sua vida. Não seja tão ocupado com as coisas do mundo a ponto de não ter tempo para Deus. Não deixe que o tempo secular roube o seu tempo de oração para com Deus, né? Eu quero fechar aqui este vídeo mostrando para você o que o próprio Jesus ele disse, né? Ele disse em Mateus 13:58. Jesus estava em Nazaré e Jesus operou alguns milagres ali em Nazaré, mas o próprio Jesus diz em Mateus 13:58 que ele não fez ali em Nazaré muitas maravilhas por causa da incredulidade daquele povo.
Jesus queria ter operado grandes maravilhas em Nazaré. Mas o povo não creu. O povo não acreditou que Jesus era capaz. Então, você que me assiste, você que me ouve aí, você precisa crer. Os grandes milagres têm que partir de você. Você tem que acreditar que Jesus, o Deus que tu serve, é capaz de fazer essas grandes maravilhas, né? O Senhor Jesus também disse para Marta, quando ele chega para ressuscitar o seu irmão Lázaro que havia morrido, Jesus diz para Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Marta ainda estava, entendeu, achou que Jesus estava falando da ressurreição, mas do último dia, da vinda de Jesus. Mas Jesus estava falando da ressurreição de Lázaro, que ele ia tirar Lázaro da sepultura, que já havia 4 dias que estava enterrado. A condição do milagre, dos grandes milagres, está ligado àquilo que você acredita, àquilo que você crê, àquilo que realmente você acredita que o nosso Deus pode fazer por você. E através desta palavra, o Espírito Santo vai te despertar, né? Deus abençoe sua vida. Fica conosco aí, semana que vem tem mais, né? E deixa aí o seu joinha e deixa aí o seu like. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar a sua vida aí, em o nome de Jesus.